Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos ler a Bíblia Sagrada. Gênesis no capítulo 18, no versículo de número 9. Aleluia. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei lá, aí está na tenda. Então disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá o quê? Um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Versículo 14, toda a igreja, vamos ler o verso 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? De novo, haveria coisa alguma difícil? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Oh glória! Louvado seja Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja, aqui está a palavra que nós lemos, que fala acerca da promessa que Deus fez para Abraão. Olhando com os olhos da carne, era uma promessa impossível de cumprir. Deus promete para Abraão um filho, sendo Abraão já velho. Sendo a esposa de Abraão, Sara, já bem adiantada em idade. E também já tinha cessado o costume das mulheres. Olhando para a situação com o olhar natural, era algo impossível de acontecer. Mas nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. E Deus estava prometendo. E se Deus falou que ia fazer, Ele é Deus que faz, irmãos. Quem crê que Deus faz? Deus, Ele faz. Deus, Ele faz. A promessa era para Abraão. O Senhor estava falando com Abraão. E diz a palavra de Deus que Sara ouviu aquela conversa. E quando Sara ouve aquela conversa, Sara começa a rir. Sabe quando a pessoa está escutando algo e a pessoa está achando aquela conversa assim um absurdo? Sabe quando a pessoa assim está escutando algo e ela fala assim: isso aqui não tem cabimento, e começa a rir? Sabe quando a pessoa está ouvindo algo assim, ela não está acreditando naquilo que está ouvindo? Porque para Sara, aquilo não tinha como. Ela não via razão para aquilo, ela não via lógica para aquilo. Então ela ri, não acreditando.
Aí o Senhor ouviu Sara rindo. E o Senhor falou com Abraão: por que Sara riu? Por que Sara está rindo? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Quem está falando aqui é o Senhor. Quem está falando aqui é Deus. Por que Sara riu? Por que Sara riu? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Nada é difícil ao Senhor. Quem concorda que nada? Quem concorda que nada é difícil ao Senhor? A Bíblia diz que nada é impossível, né? Quanto mais difícil ao Senhor. Aí o Senhor fala com Abraão. Olha aqui na Bíblia. Diga assim: glória a Deus. Versículo 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Irmão, irmã, igreja, se Deus prometeu que vai fazer, Ele é Deus para cumprir a sua promessa. Se Deus te prometeu que vai te abençoar, se Deus prometeu que vai salvar a sua família, se Deus prometeu que vai pegar você de cauda e colocar você por cabeça, se Deus prometeu que tem uma obra na sua vida, irmão, igreja, creia nessa promessa de Deus. No tempo determinado vai acontecer o que Deus prometeu. No tempo determinado. Porque Deus, Ele promete, e Deus, Ele estabelece um tempo para cumprir a sua promessa. Quem entendeu, diga glória a Deus. É necessário nós entender isso aqui. Deus, Ele promete, e Deus, Ele estabelece um tempo para cumprir a sua promessa. Quantos na Bíblia que receberam promessas de Deus, mas a promessa não se cumpriu no outro dia? Deus prometeu, mas levou um tempo para que a promessa se cumprisse, mas a promessa cumpriu. A palavra de Deus não cai por terra. Passa os céus e passa a terra, mas a palavra de Deus não passará. A palavra de Deus não voltará vazia. Então você que está aqui nesta noite buscando ao Senhor, você tem buscado a Deus, tem recebido promessas da parte do Senhor, revelações que têm vinda do céu para a sua vida. Se aquela revelação ainda não cumpriu, ela vai cumprir. Se aquela promessa ainda não cumpriu, ela vai cumprir. E você vai glorificar o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus quem crê na promessa de Deus. Mas está demorando. Para nós está demorando. Mas está tudo no controle de Deus. Para nós está demorando. Para nós parece que nunca vai acontecer. Para nós parece que Deus se esqueceu de nós. Parece que Deus se esqueceu daquela promessa. Parece que Deus se esqueceu daquela revelação. Parece que Deus se esqueceu que um dia Ele falou que iria fazer tal coisa. Até agora não aconteceu nada. Parece que Deus se esqueceu. Não, Deus não se esquece. Diga glória a Deus. Deus, Ele não se esquece. No tempo estabelecido por Ele, no tempo determinado por Ele, o que Ele prometeu Ele vai cumprir, e você vai ver a promessa cumprir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Não permita que Satanás ele venha colocar dúvida no seu coração. O que o diabo quer? Fazer nós duvidar de Deus. O que Satanás quer? Fazer nós ficar com o pé atrás com Deus. Será que vai acontecer?
Será que vai dar certo? Será que foi de Deus aquela promessa? Aquela revelação? Será que essa palavra realmente vai se cumprir na minha vida? Não sei. Já faz quanto tempo? E até agora nada. Deus falou que ia salvar o meu filho. Deus falou que ia salvar a minha filha. Mas, cada dia que passa, o meu filho, a minha filha, o meu marido, a minha esposa, a situação só piora. E Deus falou que ia salvar, transformar, libertar, mas cada dia que passa, eu estou vendo Ele caminhando com passos largos para um final triste. Será mesmo que aquela revelação que eu recebi lá na igreja, será mesmo que aquela promessa que eu recebi, será mesmo que ela foi de Deus? O diabo quer colocar esse pensamento na sua mente, na minha mente. O diabo quer colocar essa dúvida no nosso coração, para que nós venha duvidar da promessa de Deus. E nós duvidando, nós vamos desfalecer, vamos desistir, vamos desanimar. Muitos, infelizmente, permitiu que a dúvida entrasse no seu coração, e com isso a dúvida acabou enterrando aquela fé, aquela promessa que a pessoa tinha, que a pessoa recebeu da parte do Senhor. E quantos que hoje estão em casa, desanimados, prostrados, irmão, igreja, você que está aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Não deixe a dúvida, não deixe a incerteza, não deixe os pensamentos negativos dominar a sua mente. Diga glória a Jesus. Você pode duvidar do homem, mas não duvida de Deus. Quantos anos levou para Deus cumprir a promessa na vida de José? Levou muitos anos, irmãos. E até José se tornar o governador do Egito, até José ocupar uma posição que fez com que ele fosse o maior da sua casa. Houve um processo, e tudo representava que a promessa não ia cumprir. Porque depois da promessa, depois daquele sonho, olha o que foi acontecendo com José, olha o processo. Primeiro, os irmãos tentou matá-lo, não conseguiu. Depois, os irmãos vendeu ele, foi vendido, foi morar numa casa. E lá naquela casa, levantou-se uma calúnia, levantou-se uma mentira contra José. José foi parar dentro de uma prisão por causa da mentira, por causa da calúnia. A situação só estava piorando para ele. Olhando assim, representava que aquela promessa que um dia ele seria uma pessoa grande, representava que aquilo nunca ia acontecer. Mas no tempo determinado por Deus aconteceu. No tempo estabelecido por Deus aconteceu. É necessário nós entender isso, irmãos, igreja. Para tudo há um tempo determinado por Deus. Para todo o propósito aqui na terra há um tempo estabelecido e determinado por Deus. Quem determina não é o homem, quem estabelece não é o homem, quem determina e quem estabelece é o Senhor dos exércitos, é o Criador da terra, dos céus, de tudo. Glória a Jesus. Lá na frente, depois de muitos anos, José se torna o governador. De repente vem aquela fome brava, e o povo corre para o Egito. E quem correu para o Egito? Os irmãos de José. Aqueles que tentaram matá-lo, não conseguiram, depois vendeu ele. A família de José vai para o Egito atrás de comida. Chegando lá no Egito,
Quem era o homem que estava mandando em tudo lá? José. Aí a promessa lá do passado, que José viu, com que uma lua, o sol e 7 estrelas se dobravam, se encurvavam perante ele. Lá na frente a promessa cumpriu. O pai, a mãe e os 11 irmãos de José tiveram que submeter a ele. Ele sendo menor, Deus fez dele o maior. Ô irmãos, ô igreja, Deus cumpre promessa. Diga glória a Jesus. Deus, ele cumpre. Ah, mas é algo impossível. Mas se Deus falou, ele vai fazer. Quantas vezes a pessoa, ela recebe no culto que Deus vai exaltar ela, Deus vai abençoar ela, vai prosperar ela, que ela vai ser alguém na vida. Às vezes a pessoa chega na igreja e não é nada. Chega na igreja e não tem nada. Chega na igreja no fundo do poço, endividado. Nome no SPC, no Serasa, pagando aluguel, uma dificuldade para comer, uma dificuldade para se manter com as coisas essenciais do mês. Ela chega assim na igreja, não tendo nada, não possuindo nada, passando assim uma fase difícil. Aí ela chega no culto, chega na igreja, aí Deus mostra, Deus revela, Deus fala com ela, que Deus vai abençoar ela, que Deus vai exaltar ela, que Deus vai prosperar ela, que Deus vai virar o cativeiro dela, que hoje ela não tem, mas um dia ela vai ter, que hoje ela não é, mas um dia ela vai ser. Ah, irmão, ela recebe um tanto de promessa da parte de Deus. Aí a pessoa, ela escuta, ela ouve, aí ela olha para ela. Ela olha para ela. Ela não olha para aquele que está prometendo que é Deus. Ela não olha para aquele que está prometendo que é o Senhor. Ela não olha para aquele que está prometendo que é o Criador dos céus e da terra, o dono do ouro e da prata. Ela olha para ela. E ela não deixa aquela palavra, aquela revelação, aquela promessa entrar no coração. Ela fala com ela mesma: isso nunca vai acontecer na minha vida. Nunca. Olha a minha situação como está. Olha a minha vida como está. Eu estou aqui e minha vida está virada de cabeça para o ar. Estou no fundo do poço. Nada dá certo na minha vida. A minha situação está das piores. Aí eu escutei aqui, eu ouvi que eu vou ter as coisas, que eu vou ser alguém, que eu vou prosperar, que eu vou assim dar a volta por cima, que hoje não tenho, amanhã eu vou ter. Mas eu não sei, eu não vejo saída para mim. Tem gente assim, irmãos, que Deus está falando que vai fazer a obra na vida dele, só que a pessoa, em vez de dizer assim, amém, eu creio, eu recebo essa palavra. Eu não sei como que vai ser, de que jeito que vai ser, de que forma que vai ser, mas eu creio que Deus vai virar o meu cativeiro. Em vez da pessoa falar assim, crer dessa maneira, ela não crê. Ela fica olhando para ela, para o seu eu, para as suas condições. Ô irmão, ô igreja, se Deus está falando ou se Deus já falou, creia no poder desse Deus. Creia no poder desse Deus. Hoje é noite de nós olhar para Deus. Hoje é noite de nós olhar para o céu. Hoje é noite de nós olhar para Jesus Cristo. Hoje é noite. Tira os olhos de você e olha para o céu, olha para Deus. Deixa de agir com a mente humana, com a razão, com a lógica, com o natural. Quando se trata de Deus, o negócio não é lógica, não é ciência, não é o natural, o negócio é a fé. É a fé. E não queira nós querer entender Deus, compreender Deus. O homem jamais vai conseguir entender Deus.
O homem jamais vai conseguir compreender Deus. A ciência jamais vai conseguir compreender Deus. E às vezes alguém quer entender Deus com a sua mente humana, com seus pensamentos humanos. E diz a Bíblia que os nossos pensamentos são tão pequenos comparado aos pensamentos do Senhor. Deus mesmo diz na sua palavra: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O pensamento de Deus, a mente de Deus, irmão, o agir de Deus, o trabalhar de Deus, a gente não consegue entender, não consegue compreender. Nós temos que apenas crer, apenas acreditar. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Como que vai ser? Não sei. De que jeito que vai ser? Eu não sei. Mas Deus vai fazer a obra. Quem entendeu, diga glória a Deus. Lá na frente aparece Sara grávida. Você pensa bem, a senhorinha, a idosa Sara, a idosa senhorinha Sara, bem velhinha, bem velhinha, bem velhinha, chegando para Abraão dizendo: meu velho, né? Eu acordei hoje meio enjoada. Não está parando nada no meu estômago. Eu nunca senti isso, está acontecendo. Pensa bem. Aí a barriga começa a crescer, né? Aí descobre que é a criança, é a promessa de Deus. Imagina Abraão bem velhinho também. Imagina o comentário na vizinhança. Imagine o comentário ali na redondeza daqueles que conheciam Abraão, conheciam Sara. O povo depois que descobriu. Eu imagino o povo falando assim: mas como pode? Como que Sara, nessa idade, sendo ela que não tinha mais o costume das mulheres, como que esta mulher ficou gestante? Como? Eu imagino as pessoas, como? Não tem explicação. O milagre de Deus não se explica, acontece. Ah, irmãos, não adianta, não tem explicação. Como? Como que Maria fica grávida sem ter relação com José? Como que Maria aparece grávida sendo ela virgem? Como pode uma mulher virgem ficar grávida sem ter relação com o homem? Como pode? Como pode um homem morto, sepultado, 4 dias depois, voltar à vida de novo? Oh, glória a Deus! Como pode o mar se abrir e se formar duas paredes, 2 paredão de água? Um do lado direito, outro do lado esquerdo, e no meio daquele mar, um caminho ser construído, um caminho que não existia. Como pode um caminho seco surgir no meio do mar e 2 paredões de água? É Deus, irmão. É Deus, igreja. Ei, em nome de Jesus, hoje é noite de você parar de pensar pequeno, de parar de olhar para baixo e olhar para cima, olhar para o céu, olhar para Deus, e saber que esse Deus é o Deus das coisas grandes. Glória a Jesus. Nós estamos diante de um Deus grande, um Deus que cumpre promessas. Deixa que alguém duvide, deixa que alguém ri, igual Sara riu. Deixa que alguém chegue em você e fala: você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir. Por essa razão, por aquela e por essa. Deixa que fala.
Deixa que fala. Não se importa com aquilo que os outros falam. Não se importa com aquilo que os outros estão falando. O importante é você não deixar essas palavras negativas atingir o seu coração, a sua mente, a sua fé. O importante é você olhar para o céu e crer que o Deus que te prometeu é fiel para cumprir essa promessa. O Deus que falou que vai fazer, Ele vai fazer. E o nome dEle vai ser glorificado através do seu testemunho. Diga glória a Jesus. Às vezes Deus fez a promessa para você. Deus não fez a promessa para sua esposa. Deus fez a promessa para a esposa, não fez para o esposo. Deus fez a promessa para o pai, para a mãe, não fez para o filho. Deus fez a promessa para o filho, para a filha, não fez para o pai, não fez para a mãe. Aí aquele que recebeu a promessa vai compartilhar com aquele que não recebeu a promessa. Aí aquele que não recebeu a promessa vai duvidar. Aquele que não recebeu a promessa vai falar assim: ih, filho, ih, filha, ih, mulher, ih, esposa, isso é conversa de pastor, isso é mentira. Isso é só para te iludir, para te enganar. Não vai mais nessa igreja. Para com isso. Estão te alimentando com falsas esperanças. Você começou a ir na igreja e começou a acreditar em um monte de coisa. Ei, fulano, ei, fulana, acorda para a realidade. Deixa que fala. Deus prometeu, foi para você. Deus falou, foi para você que vai fazer. Aleluia. Deus falou que foi para você que Ele vai fazer. Se aquela pessoa não crê, Deus não está dependendo da fé dela. Que ela creia para fazer algo na sua vida. Deus depende da sua fé. A sua fé basta. A sua fé basta. A sua fé basta. Diga glória a Jesus. Fique em pé em nome de Jesus.